Você já sentiu o peso do silêncio? Aquele tipo de quietude que não vem da paz, mas do medo? O tipo de silêncio que faz cada batimento do seu coração ecoar como um tambor de guerra? Eu vivi isso. E o que vou contar hoje ainda me assombra nas noites sem lua. O nome é Sam Houston. Talvez já tenham ouvido falar de mim pelos livros de história. General, político, o homem que ajudou a moldar o Texas. Mas o que os livros nunca contaram, o que eu nunca tive coragem de revelar até agora, são as experiências que vivi nas terras selvagens do Rio Pecos. Experiências que mudaram para sempre minha compreensão sobre o que existe além do véu da realidade. Já se perguntaram por que certas terras permanecem desertas, mesmo quando oferecem tudo o que um homem precisa para prosperar? Por que alguns rios correm tão silenciosos que até os pássaros evitam suas margens? Por que existem lugares onde o próprio ar parece carregar sussurros de tempos esquecidos? Bem-vindos ao coração sombrio do Texas, onde as águas do rio Pecos guardam segredos que não deveriam ser desenterrados. Eu sou Sam Houston, e esta é a história que nunca contei, até agora. O chamado das águas escuras era o inverno de 1843. O Texas havia conquistado sua independência, mas ainda lutávamos para definir nossas fronteiras, especialmente a oeste, onde o rio Pecos serpenteava através de terras que pareciam esquecidas por Deus. Recebi relatos preocupantes de colonos da região de Pecos City. Pessoas desaparecendo sem deixar rastros, gado sendo encontrado mutilado de formas que nenhum predador conhecido poderia causar. Como presidente da República do Texas, era minha responsabilidade investigar. Mas se soubesse o que me esperava naquelas águas turvas, teria mandado um exército inteiro. Parti de Austin com uma pequena escolta. 5 homens bons, veteranos da Revolução que não conheciam o medo. Pelo menos, era o que eu pensava. Entre eles estava Jake Morrison, um batedor que conhecia cada trilha do oeste texano como as linhas da própria mão. Tom Bradley, um médico militar que havia visto horrores suficientes nos campos de batalha para manter a sanidade em qualquer situação. E 3 soldados: Miguel Santos, Robert Red O'Malley e William Cross. A jornada até Pecos City levou 4 dias. A cada milha que avançávamos para o oeste, o mundo parecia ficar mais silencioso. As pradarias verdejantes do leste deram lugar a um território árido e desolado. O céu, sempre vasto no Texas, parecia ainda mais infinito ali, e mais vazio. Foi Morrison quem primeiro notou a ausência de vida selvagem. General Houston, disse ele na terceira noite, enquanto alimentávamos nossa fogueira com galhos secos de mesquite. O senhor já reparou? Não vimos um coiote sequer nos últimos 2 dias, nem mesmo um texugo. Ele estava certo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo crepitar das chamas e o sussurro do vento através da vegetação esparsa. Era como se toda forma de vida tivesse fugido daquela região, deixando apenas um vazio opressivo. Talvez a seca tenha afastado os animais, sugeriu Bradley, mas sua voz carregava uma incerteza que não conseguia esconder. Não houve seca aqui, respondeu Morrison, balançando a cabeça. A vegetação está verde, os riachos correm cheios, mas não há vida. É como se... Ele parou, procurando as palavras certas. Como se algo tivesse afugentado toda criatura viva. Na manhã seguinte, avistamos o rio Pecos pela primeira vez. Serpenteava através da paisagem como uma cicatriz escura. Na terra, suas águas correndo com uma cor que não era bem marrom nem verde, algo entre os dois, turvo e inquietante. As margens eram curiosamente desprovidas da vegetação exuberante que normalmente acompanha os rios no Texas. Apenas alguns salgueiros retorcidos e arbustos esparsos cresciam ali, como se a própria terra rejeitasse o que quer que houvesse naquelas águas. Pecos City. Uma cidade, amaldiçoada Pecos. City não era bem uma cidade, mas um aglomerado de construções precárias e tendas que havia surgido ao redor de um dos poucos pontos onde o rio era facilmente atravessável. Talvez 50 pessoas vivessem ali, a maioria comerciantes e aventureiros buscando fortuna nas terras inexploradas do oeste. O que nos recebeu foi um silêncio mortal. As ruas estavam desertas sob o sol do meio-dia. Algumas portas balançavam, abertas no vento, mas não havia sinal de vida humana. "Onde está todo mundo?", murmurou Red O'Malley,
sua mão instintivamente descansando no punho da pistola. Descemos dos cavalos no que parecia ser o centro da cidade. Uma praça empoeirada, cercada por um salão, uma loja geral e alguns outros estabelecimentos. Foi então que ouvimos uma voz fraca chamando por ajuda vinda do interior do salão. Encontramos o homem em um canto escuro do estabelecimento, encolhido atrás do balcão como um animal ferido. Era magro, de meia idade, com olhos que haviam visto coisas demais. Quando nos viu, começou a tremer. Vocês não deveriam ter vindo, disse ele com voz rouca. Ninguém deveria estar aqui, não depois do que aconteceu. Sou Sam Houston, eu me apresentei. Presidente da República do Texas. Recebemos relatos de problemas nesta região. O homem me olhou com uma mistura de alívio e terror. General Houston, meu nome é Josiah Parker. Eu era o prefeito desta cidade. Ou do que restou dela. Onde estão todos? Perguntou Bradley, se aproximando com cuidado. Parker fechou os olhos, como se tentar se lembrar fosse fisicamente doloroso. Começou há 3 semanas. As crianças foram as primeiras. Emma Sullivan, de apenas 7 anos, desapareceu enquanto brincava perto do rio. Encontramos apenas seus sapatos na margem. Ele parou, engolindo seco. Depois foi o Sr. Hendricks. Era um homem forte, corajoso. Disse que ia procurar a menina. Voltou 3 dias depois, mas... Parker estremeceu. Não, era mais o Hendricks que conhecíamos. O que quer dizer? Pressionei. Seus olhos, general, estavam brancos como leite. E ele falava em línguas que nenhum de nós reconhecia. Línguas antigas, como se viessem de um tempo antes do tempo. E durante a noite, ele caminhava em direção ao rio. Todas as noites, Morrison se aproximou. Onde ele está agora? Desapareceu há 1 semana. Saiu durante a noite e nunca voltou. Mas às vezes ainda o ouvimos chamando do outro lado do rio, chamando nossos nomes. A história de Parker continuou por mais 1 hora. Mais desaparecimentos. Animais encontrados mortos sem ferimentos visíveis. Sons estranhos vindo do rio durante a noite. Vozes sussurrando em idiomas desconhecidos. Cantos que pareciam vir debaixo da água. A maioria das pessoas fugiu na semana passada. Parker concluiu. Empacotaram tudo o que puderam carregar e partiram. Eu não consegui ir embora. Esta cidade era tudo que eu tinha. Quando perguntamos por que ele achava que estava acontecendo, Parker nos contou sobre a lenda local. Os velhos mexicanos que viviam aqui antes de nós falavam sobre isso, disse ele. Chamavam o rio de El Rio de los Muertos, o Rio dos Mortos. Diziam que muito tempo atrás, uma tribo inteira foi massacrada nessas margens. Centenas de pessoas. Suas almas nunca encontraram paz. Eu era um homem prático, moldado pela guerra e pela política. Mas algo na voz de Parker, no vazio mortal daquela cidade, fez um calafrio percorrer minha espinha. A primeira noite. Sussurros nas trevas, decidimos passar a noite em Pecos City para investigar mais a fundo. Estabelecemos nosso acampamento na praça central, onde poderíamos manter observação em todas as direções. Parker se recusou a ficar conosco ao ar livre, trancando-se no salão assim que o sol começou a se pôr. Não saiam de vista um do outro, foi sua última advertência. E não importa o que ouvirem durante a noite, não se aproximem do rio. As primeiras horas foram normais. Comemos carne seca e conversamos em voz baixa sobre nossos planos para o dia seguinte. Bradley examinou algumas das casas abandonadas, procurando por pistas médicas sobre o que poderia ter acontecido com os desaparecidos. Morrison estudou os rastros ao redor da cidade, tentando encontrar algum padrão nos desaparecimentos. Foi por volta da meia-noite que os sussurros começaram. Primeiro pensei que fosse o vento. Um murmúrio baixo vindo da direção do rio, como ar passando através de folhagem. Mas gradualmente, o som se tornou mais distinto. Vozes. Múltiplas vozes sussurrando em uníssono. Vocês estão ouvindo isso? Murmurou Santos, sua mão apertando o rifle. Todos nós ouvíamos. O sussurro crescia em intensidade, não exatamente mais alto, mas mais penetrante. Era como se as vozes estivessem se movendo mais perto, cercando nosso acampamento. Red O'Malley se levantou lentamente, olhando em direção ao rio. General, há algo errado com aquelas águas.
Seguimos seu olhar e vimos algo que gelou nosso sangue. O rio Pecos, que havia corrido escuro e silencioso durante o dia, agora brilhava com uma luz pálida e doentia. Não era exatamente luz, mas como se a escuridão em si estivesse brilhando. "Vocês veem aquilo?" sussurrou Cross, apontando para as águas. Havia formas movendo-se sob a superfície, sombras que pareciam dançar nas profundezas turvas. E quanto mais olhávamos, mais claras elas se tornavam. Figuras humanas, dezenas delas, caminhando lentamente sob a água em nossa direção. Bradley, sempre o mais racional entre nós, tentou encontrar uma explicação lógica. Deve ser algum tipo de fenômeno natural. Reflexo da lua, talvez? Mas suas palavras morreram quando uma das figuras emergiu parcialmente da água. Era um homem, ou havia sido um homem. Sua pele tinha a cor e textura de barro molhado, e seus olhos eram 2 buracos negros que pareciam sugar a luz ao redor. Ele nos olhou diretamente, e quando abriu a boca, saiu água suja ao invés de ar. Depois veio outro. E outro. E logo a margem do rio estava cheia de figuras semi-submersas, todas nos encarando com aqueles olhos vazios. Os sussurros se tornaram mais intensos, e agora podíamos distinguir palavras, ou algo parecido com palavras. Era uma língua que nenhum de nós reconhecia, mas de alguma forma entendíamos o significado. Eles estavam nos chamando, nos convidando, nos prometendo paz eterna nas águas frias e escuras. "Não olhem diretamente para eles", eu comandei, embora minha própria voz tremesse. "Não escutem o que estão dizendo." Mas já era tarde demais para Cross. Ele havia se levantado e caminhava lentamente em direção ao rio, como se estivesse em transe. Morrison foi o primeiro a reagir, saltando para interceptar Cross antes que ele pudesse chegar muito longe. "Willie! Willie, acorde!" Quando Morrison tocou Cross, este se virou com violência. Seus olhos haviam mudado, ainda eram seus próprios olhos, mas havia algo mais neles, algo antigo e faminto. "Eles estão me chamando", disse Cross com uma voz que não era inteiramente sua. "Posso ouvi-los cantando, é tão belo, tão pacífico." Levamos mais de 1 hora para trazer Cross de volta à lucidez. E durante todo esse tempo, as figuras nas águas permaneceram lá, observando, sussurrando, esperando. Quando finalmente conseguimos quebrar qualquer influência que elas tivessem sobre ele, Cross desabou como se tivesse corrido milhas. Não se lembrava de nada depois de olhar para o rio. O resto da noite passamos em vigília constante, nos revezando para que alguém sempre estivesse acordado. As figuras na água permaneceram até pouco antes do amanhecer, quando simplesmente se desvaneceram como neblina diante do primeiro raio de sol. O segredo do rio Malditona. Manhã seguinte, procuramos Parker para contar o que havíamos vivenciado. O encontramos no salão, pálido e tremendo, como se ele próprio tivesse passado a noite enfrentando demônios. "Vocês viram, não viram?" disse ele, antes mesmo que pudéssemos falar. "Os mortos afogados. Eles vêm toda noite agora desde que os desaparecimentos começaram." "Parker", eu disse, sentando-me à sua frente. "Preciso que me conte tudo o que sabe sobre a história desta terra. E quero a verdade completa." Ele suspirou profundamente, como um homem prestes a confessar seus pecados, mais sombrios. "A história real não começou com os mexicanos, general. Começou muito antes. Há uma antiga missão espanhola a cerca de 5 milhas rio acima. Está em ruínas agora, mas ainda existem documentos lá. Registros de um padre chamado Frei Miguel Vázquez. Parker nos contou que havia explorado as ruínas da missão alguns meses antes dos desaparecimentos começarem. Nos documentos que encontrou, havia relatos de eventos estranhos que datavam de 1720. O padre escreveu sobre uma tribo que vivia nas margens do rio, os Pecos, que deram nome à região. Mas não eram uma tribo comum, general. Praticavam coisas, rituais que envolviam sacrifícios humanos ao que eles chamavam de El Dios del Rio, o Deus do Rio. Segundo os registros de Frei Vázquez, os espanhóis inicialmente tentaram converter a tribo pacificamente. Mas os rituais continuaram, se tornando mais frequentes e mais sangrentos. Crianças de tribos vizinhas começaram a desaparecer. Comerciantes, espanhóis que viajavam pela região nunca chegavam ao destino. O padre escreveu que o próprio rio parecia estar mudando, continuou Parker. As águas ficaram mais escuras, peixes começaram a morrer, e à noite,
À noite, vozes podiam ser ouvidas cantando sob as águas. A situação se tornou insustentável quando os próprios soldados espanhóis começaram a desaparecer. Uma expedição militar foi enviada com ordens para acabar com a tribo de uma vez por todas. Foi um massacre general. Eles mataram todos: homens, mulheres, crianças, centenas de pessoas, e fizeram isso nas margens do rio, durante um dos rituais da tribo. Parker parou, suas mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café frio. Mas o padre escreveu algo estranho. Disse que, quando o último membro da tribo morreu, as águas do rio começaram a borbulhar como se estivessem fervendo. E então os corpos dos mortos simplesmente desapareceram. Não flutuaram rio abaixo. Não afundaram. Simplesmente desapareceram, como se a água os tivesse engolido. E depois disso? Perguntou Bradley. A missão foi abandonada dentro de um ano. Os padres relataram sonhos terríveis, visões dos mortos caminhando sob as águas. 3 padres desapareceram durante a noite. Frei Vasquez foi o último a partir, mas antes selou os registros e amaldiçoou qualquer um que tentasse disturbar o rio novamente. A história explicava muito, mas levantava ainda mais questões. Por que os eventos estavam acontecendo agora? Mais de um século depois? O que havia despertado os mortos em suas tumbas aquáticas? Foi Morrison quem fez a pergunta que todos estávamos evitando. Parker, você disse que explorou a missão alguns meses atrás. Você tirou alguma coisa de lá? O silêncio que se seguiu foi nossa resposta. Parker finalmente assentiu, lágrimas correndo por suas bochechas. Havia um artefato, uma espécie de altar de pedra com símbolos esculpidos. Pensei que poderia vendê-lo para algum colecionador em Austin. Trouxe para cá e coloquei na margem do rio enquanto decidia como transportá-lo. Onde está agora? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Desapareceu na primeira noite que os sussurros começaram. Foi como se o rio o tivesse reclamado de volta. A jornada à missão perdida. Decidimos que nossa única chance de entender e possivelmente resolver a situação era explorar as ruínas da missão espanhola. Parker se ofereceu para nos guiar, embora claramente preferisse nunca mais ver aquele lugar. A jornada rio acima levou quase o dia inteiro. A paisagem se tornava progressivamente mais desolada à medida que avançávamos. As próprias plantas pareciam doentes. Salgueiros com galhos retorcidos como dedos artríticos, grama que crescia em padrões estranhos e antinaturais. O rio corria ao nosso lado, silencioso e escuro. Ocasionalmente, víamos ondulações na superfície, que não pareciam causadas pelo vento ou por peixes. Eram muito grandes, muito deliberadas. Como se algo imenso se movesse nas profundezas. General, disse Santos a certa altura. Meu avô era mexicano. Ele costumava contar histórias sobre rios como este. Dizia que alguns rios não são apenas água, são portais. Lugares onde o mundo dos vivos encontra o mundo dos mortos. Eu não respondi, mas suas palavras ecoaram em minha mente. Havia algo fundamentalmente errado com aquelas águas. Elas não refletiam o céu como água normal deveria fazer. Em vez disso, pareciam absorver luz, criando uma superfície que era como olhar para um abismo. As ruínas da missão San Miguel apareceram ao fim da tarde, coroando uma pequena elevação que dominava uma curva do rio. Mesmo à distância, era claro que aquele lugar havia sido abandonado às pressas. Muros de adobe desmoronavam. Vigas de madeira apodreciam sob o céu aberto. E uma atmosfera de melancolia pairava sobre tudo. Mas foi quando nos aproximamos que sentimos verdadeiramente o peso da história daquele lugar. O ar em si parecia mais pesado, mais espesso. Nossos cavalos se tornaram nervosos, relutando em se aproximar das ruínas. Eles sentem, murmurou Parker. Os animais sempre sentem quando um lugar foi tocado pela morte. Deixamos os cavalos amarrados a uma árvore morta a boa distância das ruínas e continuamos a pé. A entrada principal da missão havia desabado décadas atrás, mas Parker nos guiou através de uma abertura lateral que levava ao que um dia havia sido a capela. O interior era um panorama de destruição. Bancos de madeira apodreciam no chão, de terra, cobertos por décadas de folhas e detritos. O altar havia sido quebrado, como se por força tremendas, e nas paredes havia marcas que nenhum de nós conseguia explicar. Não eram grafites ou vandalismo comum.
Eram símbolos esculpidos profundamente na pedra. Espirais complexas, figuras humanoides com características distorcidas, e imagens que pareciam mostrar pessoas sendo arrastadas para baixo da água. Jesus Cristo! Sussurrou Red O'Malley. Que tipo de pessoas faziam essas coisas? Bradley, sempre analítico, se aproximou das paredes para examinar os símbolos mais de perto. Estes não foram feitos pelos espanhóis, disse ele. O estilo é completamente diferente. E olhem a profundidade. Devem ter levado anos para esculpir. Os índios pecos, disse Parker. Eles devem ter usado esta chapada como local sagrado muito antes dos espanhóis chegarem, talvez por séculos. Encontramos os registros de Frei Vasquez em uma cripta atrás do altar. Estavam selados em uma caixa de metal que havia resistido ao tempo e às intempéries. Os documentos confirmaram tudo que Parker havia nos contado, mas continham detalhes adicionais que gelaram nosso sangue. O padre havia feito tentativas desesperadas de entender a religião dos pecos. Seus escritos descreviam rituais onde membros da tribo se afogavam voluntariamente no rio, acreditando que isso os transformaria em servos eternos de sua divindade aquática. Os sobreviventes alegavam que podiam ouvir os afogados cantando sob as águas, guiando outros para se juntarem a eles. Mas a passagem mais perturbadora estava nas últimas páginas do diário. 31 de outubro de 1721. O massacre foi completado. Todos os selvagens foram mortos e seus corpos lançados no rio, como ordenado pelo capitão Mendoza. Mas algo terrível aconteceu. No momento em que o último deles morreu, o próprio rio reagiu. A água se tornou negra como tinta e pudemos ver formas movendo-se nas profundezas. Os soldados relatam ouvir cânticos em língua nativa vindo de baixo da superfície. Temo que ao derramar tanto sangue neste local sagrado, tenhamos feito exatamente o que os selvagens queriam. Temo que tenhamos alimentado seu Deus com sacrifícios suficientes para despertar algo que deveria permanecer adormecido. 1º de novembro de 1721. 3 soldados desapareceram durante a noite. Encontramos apenas suas roupas na margem do rio. As águas estão cantando constantemente agora, dia e noite. É uma música bela e terrível que penetra nos sonhos e chama os vivos para se juntarem ao coro dos mortos. Fim de novembro de 1721. Mais desaparecimentos. O capitão Mendoza ordenou que ninguém se aproxime do rio após o pôr do sol. Mas isso não está ajudando. As pessoas estão saindo de suas camas durante a noite, caminhando direto para as águas como sonâmbulos. Rezei e jejuei, mas sinto que qualquer coisa que tenha despertado neste lugar está além do poder da igreja comum. 10 de novembro de 1721. Encontrei uma solução temporária. Há um altar de pedra que os selvagens usavam em seus rituais. Consegui movê-lo para longe do rio e selá-lo com bênçãos. Os cânticos pararam e não houve mais desaparecimentos. Mas sei que isso é apenas uma contenção temporária. Se alguém algum dia mover esse altar de volta para perto das águas, tudo começará novamente. Que Deus tenha misericórdia de suas almas. A última entrada era uma oração desesperada e uma súplica para que a missão fosse abandonada e nunca mais perturbada. Agora entendíamos tudo. Parker havia inadvertidamente quebrado o selo que mantinha as almas furiosas dos pecos contidas, por mais de um século. Ao mover o altar de volta para a margem do rio, ele havia reiniciado o ciclo mortal. A última noite, enfrentando os mortos. Voltamos para Peco City, pouco antes do anoitecer, nossas mentes pesadas com o conhecimento do que enfrentávamos. Não eram apenas fantasmas ou aparições. Eram algo muito mais perigoso. Uma força coletiva de almas que haviam morrido em estado de fúria e desejo de vingança, alimentadas por décadas de rituais sanguinários. Então, qual é o plano? General? Perguntou Morrison enquanto preparávamos nosso acampamento mais uma vez na praça central. Honestamente, eu não tinha certeza se havia um plano que pudesse funcionar. Como você luta contra inimigos que já estão mortos? Como você detém uma força que existe além do alcance de balas e baionetas? O altar, disse Bradley de repente. Se Parker movê-lo de volta quebrou o selo, talvez possamos restaurar a contenção somehow. Mas o altar desapareceu, lembrou Parker. O rio o reclamou. Então teremos que recuperá-lo. Eu disse, embora as palavras soassem impossíveis mesmo para mim.
passamos as horas restantes da luz do dia nos preparando para o que poderia ser nossa última noite. Verificamos nossas armas, embora soubéssemos que provavelmente seriam inúteis. Reunimos toda a madeira que pudemos encontrar para manter uma grande fogueira acesa. Algo nos dizia que a luz seria nossa única proteção real. Santos sugeriu que tentássemos partir antes que a escuridão caísse, mas eu recusei. Não podíamos simplesmente fugir e deixar esta maldição se espalhar. Mais cedo ou mais tarde, outros colonos viriam para esta região. Outras famílias sofreriam o que os moradores de Peco City haviam sofrido. Quando as primeiras estrelas apareceram, os sussurros começaram novamente. Mas desta vez eram diferentes, mais urgentes, mais furiosos. Era como se nossa presença contínua tivesse provocado as entidades do rio. As figuras começaram a emergir das águas antes mesmo da meia-noite. Primeiro apenas algumas, depois dezenas. Logo toda a margem estava cheia de formas espectrais se movendo lentamente em nossa direção. Mas esta noite havia algo mais. Entre os mortos afogados, reconhecemos rostos familiares, os colonos desaparecidos de Peco City. Emma Sullivan, a menina de 7 anos, caminhava entre eles com olhos vazios e água escorrendo constantemente de sua boca. Sr. Hendricks estava lá também, seu rosto uma máscara de resignação eterna. Meu Deus, sussurrou Parker. Eles os transformaram. Os transformaram em mais deles. O círculo de mortos se fechava lentamente ao redor da praça. Nossas armas eram inúteis. As balas passavam direto através dos corpos espectrais, sem causar efeito. Só podíamos observar helplessly enquanto eles se aproximavam. Foi então que Cross fez algo inesperado. Ele saiu do círculo de nossa fogueira e caminhou direto em direção aos mortos. Willie, não! Gritou Morrison, mas Cross o ignorou. Para nossa surpresa, as figuras espectrais pararam quando Cross se aproximou. Ele estendeu a mão e uma das entidades, uma mulher nativa americana com longos cabelos escuros, fez o mesmo. Quando suas mãos se tocaram, Cross começou a falar, mas não em inglês. Eram palavras em uma língua que nenhum de nós reconhecia, a mesma língua que ouvíamos nos sussurros. Ele está falando com eles, disse Bradley, maravilhado. De alguma forma, Cross está se comunicando com os mortos. A conversa espectral durou vários minutos. Cross assentindo, gesticulando em direção ao rio, apontando para nossa fogueira. Finalmente, ele se virou e caminhou de volta para nós. Eles querem o altar de volta, disse ele, sua voz estranha e distante. Não para reiniciar os rituais, mas para destruí-lo completamente. É a única maneira de quebrar o ciclo e libertar suas almas. Como você sabe disso? Perguntei. Cross tocou a testa, onde uma marca estranha havia aparecido. Um símbolo espiralado, que não estava lá antes. Desde ontem à noite, quando olhei para eles, algo mudou. Posso ouvi-los agora. Entender o que querem. As entidades haviam parado a poucos metros de nossa fogueira, esperando. Claramente, algum tipo de acordo havia sido feito. Eles dizem que o altar está no fundo do rio, continuou Cross. Em um local específico onde as águas são mais profundas. Mas para recuperá-lo, alguém terá que descer até lá. E quem fizer isso, ficará como eles, eu completei. Não era uma pergunta. Cross assentiu tristemente. A água os transformará. Mas se o altar for destruído, todas as almas, incluindo as novas, serão libertas. Foi uma escolha impossível. Condenar um de nós à morte eterna para salvar todos os outros. Olhei para meus homens. Morrison, Bradley, Santos, O'Malley, todos homens bons que confiaram em mim para liderá-los. Como eu poderia pedir a qualquer um deles para fazer tal sacrifício? Eu vou, disse Cross antes que alguém pudesse falar. Já fui tocado por eles, já posso ouvi-los. É melhor que seja eu. Não, eu respondi firmemente. Sou o líder desta expedição. Se alguém vai fazer isso, serei eu. Mas Cross balançou a cabeça. General, com todo respeito, isso não é sobre liderança ou hierarquia. É sobre quem já foi marcado. Olhe, ele mostrou seu braço, onde mais símbolos haviam aparecido. Espirais e padrões que pareciam se mover sob sua pele como tatuagens vivas. Já comecei a transformação ontem à noite. Se não fizer isso agora, me tornarei como eles de qualquer forma, mas sem propósito. Pelo menos assim, minha morte significará algo. Antes que pudéssemos detê-lo, Cross caminhou em direção ao rio. As entidades se afastaram, criando um caminho para ele.
Na margem, ele se virou uma última vez. Digam à minha família que morri servindo ao Texas, disse ele. Então entrou nas águas escuras. O sacrifício de um herói. Observamos em silêncio horrorizado enquanto Cross caminhava cada vez mais fundo no rio Pecos. A água negra subiu até seus joelhos, depois sua cintura, depois seu peito. Quando chegou ao pescoço, ele fez uma pausa e olhou para nós uma última vez. Encontrei! Gritou ele. Posso sentir o altar sob meus pés. Então desapareceu sob a superfície. Por longos minutos, nada aconteceu. As águas permaneceram escuras e silenciosas. As entidades espectrais na margem esperavam imóveis, como estátuas de pesadelo. Começamos a temer que o sacrifício de Cross havia sido em vão, então a água começou a borbulhar. Primeiro suavemente, como uma fonte nascente. Depois com mais violência, como se algo imenso estivesse lutando nas profundezas. As entidades na margem começaram a emitir um som, não exatamente um gemido, não exatamente um cântico, mas algo entre os dois. Era um som de alívio, de libertação. Final, a água continuou a agitar-se por mais alguns minutos. Então, gradualmente, começou a clarear. A cor negra e turva que havia caracterizado o rio Pecos por mais de um século começou a dissipar-se, revelando águas que eram simplesmente normais. Uma por uma, as entidades espectrais começaram a desvanecer. Elas não desapareceram subitamente. Foi mais como se fossem gradualmente se tornando transparentes, até que finalmente se dissolveram completamente no ar noturno. A pequena Emma Sullivan foi a última a partir. Por um momento, antes de desaparecer, ela pareceu sorrir. O primeiro sorriso verdadeiro que qualquer de nós havia visto desde que chegáramos a este lugar amaldiçoado. Quando a última entidade se foi, um silêncio, profundo e pacífico desceu sobre Pecos City. Não o silêncio mortal e opressivo que havíamos experimentado antes, mas o silêncio normal de uma noite no deserto, completo com o canto distante de coiotes e o sussurro do vento através da vegetação. Cross nunca emergiu das águas. O retorno. E as consequências, permanecemos em Pecos City por mais 3 dias, observando e esperando por qualquer sinal de que as forças sobrenaturais pudessem retornar. Mas o rio corria claro e silencioso, e gradualmente a vida selvagem começou a retornar à região. Pássaros que não havíamos visto desde nossa chegada reapareceram. Pequenos animais saíram de tocas escondidas. Era como se toda a natureza estivesse despertando de um pesadelo prolongado. Parker decidiu ficar e tentar reconstruir a cidade. Alguém precisa estar aqui para contar às pessoas que é seguro agora, disse ele. E para certificar-se de que a história seja preservada, para que isso nunca aconteça novamente. Quando finalmente partimos de volta para Austin, carregávamos conosco não apenas a memória de William Cross, mas também uma compreensão profundamente alterada sobre a natureza da realidade. Havíamos enfrentado forças que existiam além da compreensão convencional, forças que os livros de história e a ciência moderna preferiam ignorar. Escrevi um relatório oficial sobre nossa expedição, mas omiti os detalhes sobrenaturais. Mencionei apenas que resolvemos um problema com insurgentes hostis na região de Pecos City. A verdade era simplesmente inacreditável demais para ser incluída em documentos oficiais. Mas Morrison, Bradley, Santos e O'Malley sabiam, e cada um de nós carregou essa experiência conosco pelo resto de nossas vidas. Mudou nossa perspectiva sobre o que era possível, sobre os mistérios que ainda existiam nas terras selvagens do Texas. Epílogo. O legado dos misteriosanos se passaram. O Texas foi anexado pelos Estados Unidos. Pecos City cresceu e prosperou, tornando-se uma parada importante para caravanas heading west. O rio Pecos voltou a ser um corpo d'água normal, usado para irrigação e transporte. Mas eu nunca esqueci. Durante minha carreira política posterior, sempre fiz questão de investigar relatórios de atividades sobrenaturais em outras partes do Texas. Descobri que nossa experiência em Pecos City não foi única. Esta terra, com sua história violenta e suas culturas misturadas, parecia ser particularmente suscetível a fenômenos que a ciência convencional não conseguia explicar. Encontrei relatos de luzes fantasmagóricas dançando sobre campos de batalha em San Jacinto. Histórias de soldados fantasmas ainda marchando através das colinas ao redor do Álamo. Relatos de vozes
falando em espanhol antigo, ouvidas em ruínas de missões abandonadas por todo o estado. O Texas, percebi, era uma terra onde o passado nunca morria completamente. Onde traumas históricos deixavam cicatrizes que às vezes se abriam, permitindo que coisas de outras épocas sangrassem para o presente. Morrison continuou como batedor até uma idade avançada, sempre evitando a região de Pecos quando possível. Bradley se tornou médico em Houston, mas manteve um interesse ao longo da vida em casos que a medicina convencional não conseguia explicar. Santos retornou para sua família no sul do Texas, onde se tornou um contador respeitado de histórias locais sobre lo sobrenatural. O'Malley emigrou para a Califórnia durante a Corrida do Ouro, mas suas cartas ocasionais sempre mencionavam sonhos recorrentes sobre águas escuras e vozes sussurrando. Quanto a William Cross, ele foi oficialmente listado como morto em ação durante uma missão classificada. Sua família recebeu uma pensão e uma medalha. Eles nunca souberam a verdade sobre seu sacrifício, que ele havia dado sua vida não apenas pelo Texas, mas para libertar as almas torturadas de centenas de pessoas que haviam morrido em circunstâncias terríveis mais de um século antes. Segredos que permanecem. Vocês podem se perguntar por que estou contando esta história agora, depois de todos esses anos. A verdade é que, à medida que envelheço, sinto a responsabilidade de preservar esses eventos para a posteridade. Há mistérios nesta terra que não devem ser esquecidos, lições sobre a natureza da realidade que podem ser importantes para futuras gerações. O Texas está crescendo rapidamente. Novos colonos chegam todos os dias, empurrando sempre mais para o oeste, para terras que podem guardar segredos similares aos que encontramos em Pecos City. É importante que essas pessoas saibam que há forças neste mundo que vão além da compreensão comum, que alguns lugares carregam o peso da história de maneiras que podem ser perigosas para os desavisados. Nem todos os mistérios devem ser investigados. Nem todos os segredos devem ser desenterrados. Mas quando somos confrontados com o sobrenatural, quando o impossível se torna inegavelmente real, devemos ter a coragem de enfrentá-lo com honor e determinação. A experiência em Pecos City me ensinou que o heroísmo às vezes requer sacrifícios que vão além da vida e morte convencionais. William Cross enfrentou um destino que era literalmente pior que a morte para salvar incontáveis vidas futuras. Seu sacrifício foi um ato de coragem que transcendeu qualquer conceito normal de dever militar. Uma advertência para o futurose. Há uma lição a ser aprendida da maldição do Rio Pecos, é que devemos tratar os locais sagrados e históricos com respeito. A arrogância humana, a crença de que podemos simplesmente tomar o que queremos sem consequências, foi o que iniciou toda essa tragédia. Parker removeu o altar porque viu nele uma oportunidade de lucro. Os espanhóis massacraram uma tribo inteira, porque não compreendiam ou respeitavam suas crenças. Em ambos os casos, a falta de respeito pela santidade de certos lugares e tradições levou a consequências terríveis. O Oeste ainda está cheio de lugares como aquele. Sítios arqueológicos antigos, locais sagrados para várias tribos nativas, ruínas de assentamentos abandonados em circunstâncias misteriosas. À medida que expandimos nossa presença nessas terras, devemos fazê-lo com humildade e cautela. Nem tudo que é antigo deve ser preservado, mas nem tudo que é antigo deve ser descartado levianamente. Há uma sabedoria em culturas que viveram nesta terra por muito mais tempo do que nós. E ignorar essa sabedoria pode ter consequências que vão muito além do que podemos imaginar. O chamado da água escura às vezes, nas noites silenciosas aqui. Em Austin, ainda posso ouvir ecos daqueles sussurros do rio Pecos. Não são ameaçadores agora, mas como lembretes. Lembretes de que há forças neste mundo que existem além da política, além da guerra, além de todas as preocupações cotidianas que normalmente ocupam nossas mentes. Estas forças não são necessariamente malignas, mas são poderosas. E quando são perturbadas ou desrespeitadas, podem se tornar perigosas de maneiras que nossa educação civilizada não nos prepara para enfrentar. Por isso preservo esta história. Por isso a conto agora. Mesmo sabendo que muitos a descartarão como fantasia ou superstição. Porque acredito que chegará um dia quando alguém, em algum lugar do Texas em expansão, precisará saber que estes mistérios são reais. Que quando o impossível confronta você face a face, a coragem e o sacrifício podem prevalecer onde armas e lógica falham.
O rio Pecos corre claro agora. Mas há outros rios, outros lugares sombrios espalhados por esta vasta terra. E enquanto continuamos nossa marcha para o oeste, inevitavelmente encontraremos mais mistérios que desafiam nossa compreensão. Quando esse dia chegar, espero que nos lembremos da lição que William Cross nos ensinou, que às vezes o maior heroísmo não está em vencer o inimigo, mas em compreender que nem todos os problemas podem ser resolvidos com violência. Às vezes, a única solução é o sacrifício. Dar algo de nós mesmos para restituir o equilíbrio que foi perturbado. A última reflexão chegando ao final desta narrativa, devo confessar que ainda luto para compreender completamente tudo o que vivenciamos naqueles dias sombrios em Pecos City. A experiência me mudou de maneiras que ainda estou descobrindo. Fez-me questionar não apenas o que é possível neste mundo, mas o que é nossa responsabilidade quando confrontados com o impossível. Como líderes, como seres humanos, como exploradores de terras desconhecidas, temos a obrigação de abordar os mistérios com respeito e humildade. A arrogância que nos faz acreditar que podemos simplesmente tomar o que queremos, fazer o que queremos, sem considerar as consequências, é o que leva a tragédias como a que presenciamos. Mas também aprendi que quando enfrentamos forças além de nossa compreensão, a coragem humana, combinada com compaixão e disposição para o sacrifício, pode prevalecer. Cross deu sua vida não por glória ou reconhecimento, mas porque era a coisa certa a fazer. E esse tipo de heroísmo, mesmo quando nunca é reconhecido publicamente, pode mudar o curso da história. O Texas continua a crescer e expandir. Novos mistérios serão descobertos. Novos desafios surgirão. E quando isso acontecer, espero que nos lembremos das lições aprendidas nas águas escuras do rio Pecos, que tratemos o desconhecido com respeito, que não permitamos que a ganância ou a arrogância nos ceguem para as consequências de nossas ações, e que sempre nos lembremos de que às vezes o heroísmo verdadeiro requer sacrifícios que vão além de qualquer coisa que os livros de história podem registrar. Esta é minha história. Estas são minhas memórias. E agora, finalmente contadas, talvez eu possa encontrar a paz que Cross e todos aqueles que perdemos nas águas escuras merecem. O rio Pecos corre claro, mas a memória permanece. E na memória, às vezes, reside a única imortalidade que podemos oferecer àqueles que se sacrificaram por algo maior que eles mesmos. Se esta história da maldição do rio Pecos tocou algo em você, se despertou curiosidade sobre os mistérios que ainda existem nas terras selvagens do nosso mundo, então peço que compartilhe esta narrativa. Há outros mistérios esperando para serem contados, outras histórias do sobrenatural que merecem preservação. Inscreva-se para acompanhar mais relatos dos segredos sombrios que moldam nossa história. Porque a verdade, por mais estranha que possa ser, sempre merece ser contada. E talvez, apenas talvez, essas histórias ajudem a preparar outros para os mistérios que ainda estão por vir. O passado nunca morre completamente. Ele apenas espera, nas águas escuras e nos lugares esquecidos, até que alguém corajoso o suficiente esteja disposto a olhar além do véu da realidade convencional. Você está pronto para essa jornada?